Olá pessoal, bom dia a todos. Meu nome é Bianca, eu sou responsável pela gestão de produto dos controladores S7500, remotos ET200 e o TA Portal. E para dar continuidade nesse conteúdo do FA Tour, eu tenho um grande desafio, que é falar para vocês sobre benefícios do TA Portal que vocês talvez ainda não conheçam. E eu falo talvez ainda não conheçam porque muitas vezes nós usamos as funções básicas do TA Portal. Nós usamos o StepSet, por exemplo, para programar os nossos controladores, o InCC para programação da visualização, mas muitas vezes temos outros pacotes e outras funções no TA Portal que já estão disponíveis e talvez você ainda não use. Então, eu quero falar um pouquinho para vocês qual é a ideia na qual o TA Portal é baseado. Vamos passar um pouco pelas funções do TA Portal e o que elas em conjunto conseguem fazer por você, para melhorar a sua engenharia e para melhorar a transparência do seu processo. Bom, vamos lá. O TA Portal, ele é um framework de engenharia, uma base comum de dados que te traz muitas funções integradas, não só aquelas que a gente está acostumado. Então, ele tem foco em integração contínua e padronização, e na próxima palestra eu vou falar um pouco mais para vocês sobre esse assunto. Ele traz um conceito de engenharia eficiente fortíssimo, que possibilita que você tenha o trabalho distribuído na sua engenharia, por exemplo. Ele traz funções de testagem de software automática para melhorar a eficiência e a qualidade do seu projeto. E ainda a operação transparente, onde você pode trabalhar com toda a sua comunicação com diferentes dispositivos, com diferentes camadas, usando a padronização da comunicação e fazendo também configuração e gerenciamento da sua rede dentro do TA Portal. Ele basicamente se apoia em 3 pilares diferentes. Esses pilares são proporcionar uma operação mais conectada, aberta e digitalizada. O que a gente chama de Digital Workflow. O que isso quer dizer? Quer dizer que com as ferramentas e as funções que o TA Portal te traz, você consegue abrir e conectar a sua operação de uma forma mais simples, de uma forma mais integrada. O segundo pilar, que é bastante importante para quem desenvolve software principalmente, é o de engenharia integrada. Então, o TA Portal tem funções e opcionais que fazem com que você tenha conceitos de engenharia eficiente e reduza principalmente o time to market do seu projeto. Tá? Você consegue fazer um projeto de forma colaborativa, consegue controlar os riscos do seu projeto, né, e acabar o projeto mais rapidamente, claro. O terceiro pilar é o de operação transparente e, obviamente, ele impacta no aumento da produtividade. Então, com as funções e as ferramentas que nós temos apoiado nesse pilar aqui de operação transparente, você consegue ter mais conexão dentro do seu processo, você consegue visualizar melhor as informações do seu processo e gerenciar a sua rede, né? Conectar tudo e gerenciar a sua rede, tudo isso dentro do TA Portal, tá? Então, esperem aqui novidades e desenvolvimento no TA Portal, sempre baseado nesses 3 pilares. E como vocês sabem, o TA Portal ele não é um software, ele é um conjunto de pequenos pedaços que formam esse conceito de uma automação totalmente integrada, tá? Então, tem pedaços básicos que você já conhece, você já está acostumado a trabalhar, como, por exemplo, o StepSet Professional, o InCC para programar e configurar a sua visualização, né? Mas tem outros que muitas vezes já estão integrados no TA Portal e você ainda não usa, ou aqueles que ainda, uma vez que você os tenha, eles fazem com que o TA Portal faça o trabalho de engenharia para você, ou te entregue de fato uma operação mais transparente, tá? Então, navegando aqui, pessoal, por opcionais, que ajudam você a ter uma operação mais aberta e mais conectada, a gente tem como exemplo aqui o Openness, né? Eu vou falar um pouquinho dele mais para frente, mas o Openness faz com que as interfaces do TA Portal sejam mais abertas para você. E ele ajuda a integração de diversos desses outros opcionais. Então, basicamente, ele é um guia, uma API, um guia que faz com que você consiga acessar todas as funcionalidades do TA Portal por fora, tá? Eu vou falar um pouquinho mais dele
para vocês depois. Temos, por exemplo, o multi-user, que ajuda você a conectar o seu time de engenharia e também fazer com que esse trabalho colaborativo seja coeso, né? Garantindo a qualidade do software que você está desenvolvendo. Temos outros opcionais, outras funções que fazem com que o TA Portal tenha uma interface aberta, né? Como, por exemplo, aquelas que são extensões para funções e conexões que você mesmo estabelece ou conexão com outros softwares que você desenvolve, você quer que estejam integrados às funções do TA Portal, tá? Temos, por exemplo, o Cloud Connector, que ajuda você a gerenciar as licenças de engenharia que você tem na nuvem. O PLC Sim Advanced, que é muito importante, é o gêmeo digital do controlador S7500. Então, com ele, você consegue fazer o seu software e testar muitas funções do seu software, inclusive comunicação, sem precisar de uma CPU física, né? Tudo com esse gêmeo digital, tá? Passando aqui para a parte de engenharia integrada, a gente tem toda a integração do Openness, do multi-user, com o Test Suite ou com o Civarc, que fazem com que você consiga, por exemplo, gerar telas automaticamente, né? Então, imagina gerar telas do seu supervisório automaticamente, acabar com o trabalho de Ctrl+C, Ctrl+V e automatizar essa função de geração de funções, tá? O Test Suite, que ajuda você a testar o seu software automaticamente, então dentro dele você programa rotinas de teste e garante que o seu software está funcionando conforme esperado. E eu vou falar muito de engenharia integrada, né, sobre o aspecto de integração contínua na minha próxima palestra, tá? Operação transparente, pessoal, esse último pilar aqui. Então, aqui a gente tem o suporte do OPC-UA dentro do TA Portal, né? Essa padronização de comunicação e de interfaces que o OPC-UA traz, integrado de forma muito simples aos nossos controladores e funções também com os padrões do OPC-UA integradas dentro do TA Portal. O PRODIAG, que faz com que você consiga visualizar o seu programa de PLC dentro do supervisório. E outros opcionais que tratam a eficiência energética como algo muito simples quando a gente tem essa integração com automação, né? Então, imagina que você tem um multimedidor lá no campo e usando pequenos opcionais, funções simples, você faz a integração totalmente automática das suas variáveis de energia e consegue trabalhar essa disciplina de eficiência energética dentro do TA Portal também, tá? Então, essa é a ideia do TA Portal, trazer todas essas funções e fazer, junto com esses opcionais, com que o trabalho de engenharia seja muito mais simples e automático, tá? Bom, aqui nós falamos de algumas partes, né, alguns pedaços desse conceito que é o TA Portal, mas agora eu quero passar por algumas funções que é aquilo que eu acredito que talvez você ainda não saiba, mas muitas funções que você consegue desempenhar integrando esses pequenos pedaços do TA Portal, tá? Então vamos conhecer mais desse potencial que o TA Portal tem pra gente. Bom, a primeira dessas funções é o comissionamento virtual ou o treinamento, por exemplo, de equipes de manutenção e equipes de operação usando um gêmeo digital que você consegue construir dentro do TA Portal. Então, como eu falei para vocês, a gente tem a possibilidade de, através do PLC Sim Advanced, que é o gêmeo digital do S7500, e o Openness, que abre a interface do TA Portal, fazer a comunicação com softwares que simulam o seu processo ou simulam as condições mecatrônicas do seu equipamento e construir um gêmeo digital da sua máquina, do seu processo ou da sua linha de produção. E através dos conceitos do conceito do gêmeo digital e do comissionamento virtual, você consegue reduzir os riscos do seu projeto, testar e garantir a qualidade do seu projeto antes dele estar construído fisicamente, tá? Então, essa é uma das funções aqui que a gente consegue fazer combinando opcionais e ferramentas do TA Portal. Uma outra é a integração de linhas. A integração de linhas passa a ser muito fácil dentro do TA Portal, porque com os nossos controladores e a padronização de bibliotecas de comunicação,
Você consegue integrar horizontalmente e verticalmente uma linha de produção e colocar um elemento bem interessante que é o Line Control Unit. O Line Control Unit é um controlador que pode ter a função de ser o maestro da sua linha, ou seja, em um único elemento a gente consegue promover a integração horizontal e a integração vertical. Então, são bibliotecas que já estão disponíveis para você no TA Portal, que são facilmente implementadas nos nossos controladores e uma comunicação padronizada, simples de manipular no TA Portal, como o APC-UA, que fazem com que a integração de linha seja possível de uma forma muito simples. Mais funções que talvez você ainda não conheça ou não use. Bom, a gente consegue fazer uma integração de dados de engenharia e planejamento muito simples usando o padrão AML como ferramenta. Então, você pode, por exemplo, montar a sua topologia ou a sua configuração ali de hardware da Siemens dentro do TA Selection Tool, gerar um arquivo AML e transferir para o seu software de engenharia elétrica com todo o seu projeto elétrico do painel, por exemplo, já iniciado com o trabalho que você fez no TA Selection Tool. E ainda fazer essa troca com o próprio TA Portal. Então, através do arquivo AML, você consegue fazer essa troca de dados para as diferentes disciplinas, entre as diferentes disciplinas e diferentes ferramentas de engenharia de forma muito simplificada, né? Isso tudo integrado aí, pronto já para que você use dentro do TA Portal. Eu falei um pouquinho para vocês, mas com o TA Portal a gente consegue ter uma engenharia mais colaborativa e eficiente. Não quero me demorar aqui, porque eu vou falar para vocês sobre esse assunto especificamente no tópico, na palestra de integração contínua daqui a pouquinho. Mas tem diversas ferramentas no TA Portal que integradas fazem com que realmente o trabalho de engenharia seja, em boa parte, automatizado e que a qualidade do seu software seja garantida e seja altíssima, né? Além de promover toda a colaboração de time, entre o time de engenharia de automação, né? Trazendo alguns conceitos de TI aí para o mundo da automação. Tá? Bom, dentro do TA Portal a gente consegue fazer a integração de máquinas com controle de movimento flexível e robusto, né? Através dos controladores tecnológicos e as funções de movimentação integradas no TA Portal, você tem uma interface intuitiva para cuidar da movimentação, do sincronismo da sua máquina ou da sua linha e funções prontas através dos objetos tecnológicos, né? Então, muitas vezes com o controlador que você já tem na mão, você consegue usar e integrar a mecânica, né, muito mais dentro da área de automação com o TA Portal. E, como eu falei para vocês, as funções com os objetos tecnológicos, né, as funções mais complexas podem se tornar simples. O que são esses objetos tecnológicos? São abstrações ali em software daquilo que é físico. Então, por exemplo, eu posso ter um objeto tecnológico para fazer sincronismo entre diversos eixos. Isso se traduz dentro do TA Portal numa interface gráfica, intuitiva e em blocos de funções prontos, bibliotecas padronizadas que você pode usar ali sem ter muito trabalho de engenharia. Então, a combinação dos objetos tecnológicos com essa disciplina de movimentação dentro do TA Portal faz com que você consiga executar movimentos robustos de uma forma simples ali dentro, mas também os objetos tecnológicos não se resumem somente à movimentação. Eles podem te ajudar a fazer, por exemplo, auto-tuning de malhas, como o PID. Ele pode te ajudar a integrar objetos inteligentes, como, por exemplo, o sistema RFID, para implementar um processo de rastreabilidade. Então, essa ferramenta é bem interessante para tornar a sua engenharia, que seria complexa, um pouco mais simples. A gente consegue garantir eficiência energética integrada à automação, né? Então, uma vez que você usa funções ou opcionais, como por exemplo o Energy Switch, combinados a multimedidores ou qualquer coleta de grandezas elétricas ali que você tenha no campo, você consegue visualizar tudo isso de forma automática e simples dentro do TA Portal, né? Inclusive, gerar telas de gestão de energia automaticamente no ICC, né, com ferramentas que já estão integradas dentro do TA Portal, gratuitas. Então, fica muito fácil trabalhar com eficiência energética quando a gente consegue trabalhar
olhando para o âmbito da máquina ou da linha de produção, né, com o TA Portal, porque a gente consegue realmente integrar isso de forma muito simples, tá? E expandir a automação com novas funções, né? A gente fala que o TA Portal, ele te ajuda a garantir o futuro. Então, ele integra essas funções aí do futuro da automação, como a Dilson colocou para vocês, como, por exemplo, ED, inteligência artificial. Então, ele é uma interface aberta e preparada para que você trabalhe com essas tecnologias aí que vão destravar processos de digitalização, vão trazer mais inteligência para o campo, né, e que a gente chama de futuro da automação. Tá? Bom, a gente consegue monitorar e analisar máquinas remotamente, porque através das funções do TA Portal a gente tem uma integração muito simples ao MindSphere ou a qualquer outro sistema de IoT. Então, se no momento você ainda não consegue usar o ED como ferramenta para trazer mais inteligência para o seu processo, né, para trabalhar com uma massa de dados considerável dentro do seu processo, você pode usar essa conectividade simples com o MindSphere disponível no TA Portal para que você consiga fazer isso. E garante redes de comunicação de ponta a ponta com segurança, ou seja, consigo configurar e gerenciar a minha infraestrutura de rede, conectar diversos layers de rede e garantir a segurança de dados aí com todas as recomendações de segurança necessárias quando a gente fala de um mundo ou uma fábrica mais digitalizada, tá? Então, isso aqui, pessoal, são coisas que você consegue fazer com funções prontas do TA Portal. Muitas vocês vão conhecer na prática no dia de amanhã e muitas são combinações daquelas pequenas ferramentas que eu falei para vocês e com certeza durante o nosso dia aqui no FA Tour vai ficar claro como implementar essas novidades aqui, essas funções que talvez você ainda não use ou não conheça possíveis no TA Portal. Bom, agora eu quero falar para vocês de algumas funções bastante interessantes que são highlights, inclusive, de novas versões do TA Portal e uma delas é o Support Gateway. Hoje, dentro do TA Portal, claro, com o PC de engenharia conectado à internet, você consegue acessar todos os documentos, datasheets, manuais, FAQs de produtos que estão integrados no seu projeto. Então, você tem uma topologia, você tem lá a sua árvore de hardware e quando você abre o Support Gateway, dentro dessa árvore de hardware, você tem todo o material de suporte disponível para aqueles produtos. Tá tudo ali à mão, você não tem aquele trabalho de sair do TA Portal e voltar depois, ir até a internet, né, acessar o nosso site de suporte e voltar para fazer alguma função que você tinha alguma dúvida ou qualquer problema. Então, agora todo o nosso arsenal de informações está disponível dentro do TA Portal quando você tem uma estação de engenharia conectada à internet. Bom, uma função que eu gostaria de dar um highlight aqui também, que é muito interessante, são os add-ins, pessoal. Os add-ins ajudam você a customizar e automatizar funções dentro do TA Portal. Então, basicamente, vamos imaginar que você faça uma função, uma configuração de algum produto repetidamente dentro do TA Portal. Você, através do Openness, pode criar um add-in, né? Essa função automatizada cria com programação ali mesmo, aquela função, adiciona como uma função do TA Portal e faz daquilo um botão que vai transformar aquela função numa função automática. Ou seja, usando o Openness e essa função de add-ins que já está integrada no TA Portal, né? A partir da versão V16, você vai customizar a sua interface de engenharia, tá? Então, alguns exemplos, pessoal, de add-ins que já foram criados e já estão disponibilizados pela Siemens são o FCFB Conversor, então ele converte, né, uma função no bloco de funções, tá? Um conector para o GitHub, que é um repositório aí de versionamento de software, né? Eu vou falar um pouquinho mais disso mais para frente, mas ele faz com que você tenha uma interface mais simples e automatizada para versionar o seu software nesse repositório, tá?
Contagem de tempo aí de update time das nossas versões de CPU redundantes, conversão de dados para o InCC Unified, que o Gabriel mostrou um pouquinho para vocês. Então tem diversos add-ins que já estão disponíveis, mas principalmente ele dá flexibilidade para que você possa customizar e automatizar a sua interface com o TA Portal. Bom, Energy Switch. Então, o Energy Switch é basicamente uma interface para a eficiência energética que você tem integrada ao TA Portal. Então, ele faz com que as variáveis, as grandezas elétricas sejam automaticamente integradas ao PLC e a visualização também, e a sua tela de HM ou a sua tela de supervisor, né? E uma novidade, agora na última versão no V16, é que você consegue fazer gestão de carga com o Energy Switch e gerar telas automaticamente, né, dessa interface de eficiência energética que a gente chama de Energy Switch, sem nenhuma necessidade de licença, né? Então, você tem ali uma função que a gente chama de CVARC e gratuitamente você consegue gerar as telas de eficiência energética no sistema supervisório de forma automática. Mais uma função muito interessante, que também é uma novidade da versão mais nova do TA Portal, que é o V16, é o Version Control Interface. Através dessa função que a gente chama de VCI, já integrada no TA Portal, você consegue fazer uma troca de arquivos muito fácil com o seu repositório, o seu software de gestão de versões de software, né? Então, você pode usar esse software de versionamento de software, um software externo ao TA Portal, e através do VCI fazer uma troca de arquivos ali muito simples e automatizada. Tá? Então, isso ajuda a gente a integrar, a implementar o conceito de integração contínua, por exemplo, que eu vou falar para vocês um pouquinho mais para frente na minha próxima palestra. Bom, uma inovação que não é novidade da última versão, mas que vem sendo construída ao longo de versões do TA Portal, é a possibilidade de dividir o seu software em unidades, né? A função que a gente chama de Software Units. Ele faz com que a sua máquina ou o seu processo seja dividido em unidades que servem, por exemplo, para que a sua equipe de engenharia trabalhe de forma distribuída e colaborativa. Então, imagina que eu tenho 3 unidades diferentes no mesmo projeto, muitas vezes são unidades de software que fazem parte, ou vão ser utilizados no mesmo controlador, e você pode ter cada engenheiro de desenvolvimento de software trabalhando ao mesmo tempo nessas diferentes unidades. E as funções do Software Unit fazem com que você tenha uma integração coesa dessas diferentes unidades, garantem que você consiga fazer com que essas unidades se comuniquem, que os dados que são comuns para essas diferentes unidades sejam usados também por todos os engenheiros. Então, Software Units é uma função que faz com que você precise, algumas vezes, pensar o seu software de maneira diferente, mas te dá a possibilidade de dar um passo grande para uma engenharia mais eficiente, mais integrada e principalmente quando diferentes engenheiros trabalham em partes do projeto ao mesmo tempo, né? Então, obviamente, a gente consegue reduzir o nosso time to market, reduzir o nosso tempo de projeto, tá? Bom, uma outra função muito interessante que eu falei para vocês é o multi-user. Eu vou dar bastante importância aqui nessa função, porque ele é a chave para que você consiga ter uma colaboração dentro do time de engenharia, diferentes engenheiros trabalhando no mesmo projeto, ou até para criar aquele projeto de um homem só. Imagina que você quer começar a trabalhar com o conceito de engenharia distribuída. Então, você pode ter um servidor e ter uma seção de engenharia exclusiva em que só uma pessoa acessa esse projeto no servidor, né? Você começa a conhecer um pouco mais dessa ferramenta de engenharia distribuída. E a novidade é que para criar uma seção de engenharia exclusiva de acesso ao software nesse servidor, você não precisa de licença. Com as ferramentas que você já tem no TA Portal, você já consegue introduzir esse conceito de engenharia distribuída dentro do seu time, usando como recurso a seção de engenharia exclusiva. Bom,
Uma super novidade também do V16 é o Teste Suite. Então, o TA Portal Teste Suite é extremamente interessante para que você implemente esse conceito de integração contínua dentro do seu desenvolvimento de software. Então, com ele, você consegue testar as funções, testar a lógica do seu software e escrever o seu próprio Style Guide e testar o seu software para ver se ele está de acordo com o seu Style Guide. De novo, a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente e vocês vão ver na prática amanhã com meu colega Márcio Santos, mas para implementar a digitalização, principalmente na área de engenharia, você precisa de padronização. E a padronização começa com a implementação de um Style Guide de programação. Eu tenho interfaces padronizadas, eu tenho comentários, variáveis padronizadas, e o Teste Suite é uma ferramenta que testa a conformidade de tudo isso automaticamente para você. Tá? Você pode usar o Style Guide da própria Siemens, você consegue acessar através do nosso site de suporte, mas você consegue escrever o seu Style Guide dentro do Teste Suite e testar se o software que eventualmente está sendo desenvolvido por diferentes engenheiros ao mesmo tempo está de acordo com as suas normas, com a sua padronização. E ainda é tão importante quanto é testar a qualidade do seu software, né? Então, você consegue, através do Teste Suite, programar as respostas para as entradas que você coloca num bloco de funções, testar toda uma biblioteca em massa ou testar as respostas gerais do seu software de acordo com o momento que as atualizações de software são feitas, né? Então, você realmente atesta a qualidade do funcionamento do seu software, podendo gerar documentação, inclusive, para entregar junto com o resto do projeto para o seu cliente, tá? A gente vai ver o Teste Suite na prática amanhã e eu vou falar um pouquinho mais dele no nosso próximo bate-papo aqui sobre o conceito de integração contínua. Bom, uma outra função extremamente interessante, né, que eu quero mostrar para vocês, não é necessariamente um opcional, mas é o Openness. O Openness é uma API que torna a interface do TA Portal totalmente aberta. Então, através dessa API, você consegue ter acesso a todas as funções do TA Portal e desenvolver add-ins, integrar o TA Portal com outros softwares, fazer troca de arquivos, como por exemplo o AML, como eu falei para vocês anteriormente, né? E diversas outras funções que você consegue acessar através da sua API para que você desenvolva um software ou integre qualquer software de terceiro com o TA Portal. E uma coisa muito interessante é que a gente tem a possibilidade de consultar o que essa interface deixa a gente fazer com o TA Portal. Lá no nosso site de suporte você tem acesso ao que a gente chama de Openness Explorer. Através dele você explora as funções do TA Portal que você consegue acessar através dessa API. Então, eu sugiro que vocês deem uma olhada no Openness Explorer, porque ele realmente expande muito as possibilidades que a gente tem com o TA Portal, abrindo todas essas interfaces. Bom, e por último, eu queria falar para vocês um pouquinho mais de detalhes sobre o gêmeo digital do S7500, que é o PLC Sim Advanced. Então, com esse gêmeo digital, você consegue testar as suas funções de software, você pode testar o seu código usando o Teste Suite aliado ao PLC Sim Advanced sem precisar necessariamente de uma CPU física para fazer esse trabalho. Então, com uma única licença em um único PC de PLC Sim Advanced, você consegue simular 16 diferentes instâncias de PLC. E o mais interessante que nenhum outro simulador faz no mercado é fazer com que essas diferentes instâncias, essas diferentes CPUs simuladas se comuniquem entre si. Então, você consegue testar a sua comunicação ou, por exemplo, testar a comunicação e a troca de dados da sua CPU virtual, que você eventualmente vai implementar na CPU física, mas testar virtualmente a sua comunicação com a nuvem. Então, o PLC Sim Advanced cobre todas as versões aí de CPUs S7500 e todas as funções também. Então, você consegue testar função de segurança, você consegue testar e emular o que a gente chama de software controller, que é nosso controlador baseado em PC do S7500, funções de movimentação,
construir o seu gêmeo digital e atestar se a sua comunicação, seja ela qual for, funciona verdadeiramente na prática, tá? Bom, então, resumidamente, vamos falar aqui sobre esses benefícios e ferramentas, né, que eu mostrei para vocês durante essa palestra. Eu espero ter trazido algumas novidades, espero ter acendido alguma luzinha aí de, eu posso usar essa função aqui que eu já tenho disponível, mas eu ainda não uso, então eu espero que vocês passem a implementar coisas diferentes depois desse conteúdo e de outros conteúdos que virão durante o nosso dia aqui no FA Tour. Guardem a agenda de vocês aí, reservem a agenda de vocês para amanhã também, porque vocês vão ver como usar essas funções todas na prática, PLC Sim Advanced, Test Suite, WinCC, tudo isso vocês vão conhecer na prática amanhã, tá? Bom, então, pessoal, para os benefícios quais são os benefícios de engenharia que a gente tem quando a gente usa o TIA Portal e consegue implementar algumas dessas funções que eu mostrei para vocês? A gente tem um fluxo de dados eficiente e a gente consegue implementar também o conceito de integração contínua, usando ferramentas disponíveis como o Multi-User, o VCI, Version Control Interface, o PLC Sim Advanced, o Test Suite e não só essas ferramentas individualmente, mas integradas também. Nós temos aí diversos benefícios nos nossos controladores que eu mostrei para vocês, então funções muito simples e automáticas, né, praticamente, tanto na nossa linha de remotas quanto na nossa linha de controladores integradas ao TIA Portal, tá? Então, o Step 7 traz muito disso para vocês, o Openness faz com que a sua interface seja completamente aberta e os add-ins faz com que você possa automatizar as suas funções, as funções que você vai implementar no seu controlador, tá? E a gente ainda tem uma variedade muito grande de funções no S7500 que vocês vão conhecer ainda durante o dia de hoje. Muitos benefícios em relação à visualização, então a gente tem toda a integração de diagnóstico, geração de telas automáticas aí, usando o TIA Portal como ferramenta, né? Quando a gente usa uma solução completa, remotas lá no campo, controladores da série Simatic e o WinCC, a gente tem muita coisa que pode ser feita automaticamente ali em termos de integração e engenharia, tá? E transparência, né? Você, sob o olhar do cliente final, pode ver muita importância nisso, em ter transparência do seu processo, né? Então, você tem uma fácil configuração configuração e diagnóstico e consegue integrar e gerenciar toda a sua rede, a sua comunicação industrial, aí, usando só o TIA Portal como ferramenta. Bom, pessoal, eu agradeço a atenção de vocês. Aqui na tela tem o meu contato, meu e-mail, fiquem à vontade para entrar em contato comigo, mandar perguntas aqui também e eu vou estar à disposição de vocês no stand de TIA Portal para que a gente possa continuar aqui o nosso bate-papo. Muito obrigada!